Olá pessoal, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer vai ser resolver um pórtico utilizando o método deslocamentos. Veja que o meu pórtico ele tem um engaste aqui deste lado eu tenho um apoio de signogênero, aqui eu tenho outro engaste e uma rótula na junção desse pilar com essa viga. E também eu coloquei aqui um carregamento aplicado diretamente sobre a rótula de 20 kN. Notem que eu coloquei uma informação que é muito importante. Eu digo, olha, as barras são inextensíveis. O que isso quer dizer é que eu vou desconsiderar qual é a deformação devido à aplicação de esforço axial, de esforço normal. Tá? Outra coisa que eu te dou é qual que é a rigidez da flexão aí, 4 vezes 10 a quarta kN/m². E o que eu quero saber aqui é qual que é o gráfico de momento fletor dessa minha estrutura. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o método de deslocamentos, por ser um método você vai seguir uma série de passos. E o primeiro passo aí que eu recomendo vocês fazerem é definir quais são as deslocabilidades. Logo em seguida, a gente vai definir um sistema hipergeométrico que a gente vai trabalhar. A partir desse sistema hipergeométrico, a gente analisa os casos. Então, o primeiro caso a gente chama de caso zero, é aquele em que eu coloco a minha solicitação externa, ou aplico a minha solicitação externa. No meu segundo caso, segundo caso, que aqui a gente chama de caso 1, né? Eu vou pegar e aplicar o meu D1. Caso 2, eu vou pegar e aplicar D2. O que são esses D1 e D2? Isso daqui está querendo dizer que eu vou manter toda a estrutura em função de um deslocamento D1. Então, tudo que vai acontecer nessa estrutura vai ser a partir do momento que eu vou só permitir o movimento nessa deslocabilidade 1, 2 e assim por diante. Veja que se eu tivesse aqui 3 deslocabilidades livres, 4 e assim por diante, seriam mais deslocabilidades, mais casos que seriam computados aqui. Muito bem, a primeira coisa nós temos que analisar quais são as deslocabilidades livres. Veja você que eu tenho aqui o engaste, portanto, não tem nenhuma deslocabilidade livre. Nesse ponto aqui, eu posso mover isso aqui para cima ou para baixo. Veja que aqui eu posso pegar e rotacionar esse nó. Por ser uma barra, todas as barras serem inextensíveis, eu não estou considerando deformação axial, portanto, não faz sentido eu colocar aqui para a direita. Ok. Neste ponto aqui, você realmente tem um momento liberado, portanto, tem uma deslocabilidade liberada aqui. Mas veja que eu também sei qual é o momento aqui. O momento aqui é zero. Portanto, eu não vou colocar aqui uma restrição a esse movimento, já que no formulário que eu passei para vocês, eu tenho aqui qual que é as reações de engastamento perfeito quando num ponto, em um dos nós, eu tenho uma rótula ou o momento é zero. A mesma coisa aqui, ó. Eu não preciso pegar e identificar aqui a deslocabilidade, eu sei que ela está livre, mas eu não vou identificar porque eu sei que o momento é zero, diferente daqui. Aqui eu não sei. Mesma coisa aqui, ó, do meu lado direito, também não vou identificar essa deslocabilidade. Notem que nesse nó aqui eu não vou assumir que ele vai para a direita ou para a esquerda, porque essa barra é inextensível. O que vai acontecer? Essa minha deslocabilidade, uma vez que essa barra é inextensível, ela vai ser exatamente a que eu tenho aqui em cima. Portanto, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma deslocabilidade 1 aqui e uma deslocabilidade 2 aqui. Sendo que essa deslocabilidade 1 ela é igual a essa deslocabilidade, portanto eu nem preciso colocar esse vetor aí. Uma vez que eu travar essa daqui, essa aqui trava. Uma vez que eu movimentar, ela também se movimenta. Muito bem, então agora no meu sistema hipergeométrico, o que eu preciso fazer é restringir essas deslocabilidades.
Então, a primeira coisa, vou restringir aqui o deslocamento. Então, vou colocar aqui um apoio. Outra coisa que eu vou fazer, vou colocar uma chapa para que eu restrinja essa deslocabilidade 2. Esse sistema hipergeométrico é o que eu estarei estudando em todas as minhas estruturas daqui para frente. Portanto, no meu caso 1, vai ser um caso em que eu vou ter esse meu apoio e eu vou ter essa chapa. Caso 2 também, apoio, chapa. Caso 1, caso 2, aqui eu vou ter o meu apoio e a minha chapa. Ok? Então, o que eu estou estudando nesses casos, na verdade, é o meu sistema hipergeométrico. Caso 0, o que eu vou fazer? No meu sistema hipergeométrico, eu vou aplicar a minha solicitação externa, que nesse caso é um carregamento de 20 kN. E eu vou determinar o que acontece com essa minha estrutura no momento em que eu coloco. Veja aqui, primeira coisa, esse 20 kN, ele não vai mover essa estrutura, porque essa barra é inextensível, ela não vai deformar. Portanto, a partir do momento que ela não tem nenhum movimento, eu também não gero nenhum esforço interno. Notem que esse 20 kN ele vai chegar aqui, ó, nessa fundação, nesse apoio. Em que eu chamo isso aqui? Eu chamo de termo de carga beta em 1, ou seja, na minha deslocabilidade 1, no meu caso 0, beta 1, 0, e veja que isso daqui é igual a 20 kN. Próximo, eu tenho que saber qual é o momento que aparece aqui, porque isso aqui é o meu beta 2, 0. Quando eu pegar e for restabelecer o meu equilíbrio, eu preciso saber quem que é isso. E notem que é 0, né? Esse carregamento ele vai direto para cá e terminou. Na verdade, isso daqui que é o meu caso 0. Veja que momento aqui ó, é 0. Momento aqui é 0. Mesma coisa aqui, ó, 0. Aqui também ó, não gera nenhum momento. Tudo bem? Próximo caso, caso 1, D1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha deslocabilidade 1 e eu vou movimentá-la, né? Então, ó, eu vou fazer com que esse apoio, essa chapa, eles vão aqui para cima. Veja bem, no momento em que, aqui está a minha régua, né? No momento em que eu mantenho aqui travado, e eu mantenho aqui travado por causa dessa minha chapa, o que eu faço é movimentar ele para cima. Ele vai ficar com com uma deformada muito semelhante a essa régua aqui que eu estou mostrando. Ou seja, está saindo aqui com rotação 0, está chegando com rotação 0, e entre esses dois pontos aqui, eu faço uma curva. Agora aqui do outro lado, o que está acontecendo? Eu estou movimentando este meu lado esquerdo como uma chapa. Então, ó, a minha chapa, só que aqui do lado direito está livre. Então, por estar livre, vai sair com rotação 0 daqui, e daqui chega com uma rotação qualquer. Então, sai de 0 e aqui chega qualquer. Então, eu estou mostrando para vocês qual que é a posição deformada. Veja que no momento em que eu movimentei essa chapa, esse meu elemento, ele vai para cima, lembra? Inextensível. Portanto, ele leva essa rótula lá para cima. Uma vez que eu levei essa rótula para cima, mas aqui eu tenho um engaste, o que vai acontecer? Eu estou só movimentando, estou fazendo isso daqui. Então, aqui também eu vou pegar e desenhar essa configuração deformada. Esse meu movimento aqui é um movimento D1. Eu vou colocar ele unitário, só que tudo que eu encontrar aqui vai ser multiplicado por D1. Não posso esquecer disso. Uma vez que esse daqui é 1 e eu falo que todas essas barras são inextensíveis, isso daqui também vai movimentar de uma unidade. Agora, o que resta para mim, eu preciso determinar qual que foi o momento, o que aqui gerou em toda essa minha estrutura. Notem que eu vou precisar, na hora de restabelecer equilíbrio, saber exatamente qual é a reação que aparece aqui. Eu vou precisar saber o momento em todos os pontos, porque mais tarde eu vou precisar fazer a superposição de todos esses momentos.
Então, ó, isso daqui vocês vão ter que olhar no formulário que eu passei para vocês. Primeira coisa, né, eu ampliei e imprimi. Vocês vão encontrar lá no seu formulário essa figura aqui. Ó. Esta figura é exatamente o que você está vendo aqui. Então, aqui a rotação está travada, aqui também. E eu só estou movendo aqui o que no meu formulário eu chamo de D5', ou seja, grau de liberdade 5 lá. O que aparece é o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho aqui uma reação gerada necessária de 12 EI sobre L ao cubo, que é esse daqui. Outra coisa, eu tenho um momento, esse momento ele está no sentido horário de 6i sobre L a quarta, que é gerado aqui. Sendo um pouco cautelosos, ó, eu não vou ficar colocando todos os vetores aqui, eu vou colocar o sinal direto. Veja que se esse momento aqui ele é horário, e eu estou utilizando sempre a minha regra da mão direita, como tudo que é positivo, o que acontece? Isso daqui, na verdade, é negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 6EI sobre L ao quadrado. É o momento que vai ser gerado ali, logo à esquerda dessa chapa. Aqui, mesma coisa, olha. Veja que eu tenho um momento aqui sendo gerado. Esse momento ele está no sentido horário, contrário à regra da mão direita. Portanto, ele é menos 6i sobre L ao quadrado. Notem que também é gerada uma força aqui. Poderia até colocar ela aqui, mas vocês vão ver que ela não, para os cálculos que eu pretendo fazer aqui, não é necessário eu determinar ela. Então, nem vou colocar ali. Muito bem. A gente vai elemento por elemento. Próximo elemento. Eu vou aqui para a direita, tá? Então, para a direita, vocês olhem no seu formulário e vocês vão encontrar uma figura assim. É um elemento em que você tem uma rótula aqui do teu lado direito. E o que é que gera nesse teu elemento? Quais são os coeficientes de rigidez? Veja aqui. Primeiro, eu preciso aplicar aqui do meu lado direito, aliás, do meu lado esquerdo, direito da chapa, uma força de 3EI sobre L ao cubo. E eu preciso ter um momento, esse momento está no sentido anti-horário, portanto, positivo, de 3EI sobre L ao quadrado. Aqui, realmente, eu tenho uma força, eu não vou colocar ela para não tumultuar o meu exemplo. Essa minha barra aqui, ela não move, não tem o que colocar aí para ela, né? No entanto, veja que aqui em cima eu movi essa rótula para cá e a minha estrutura, o que vai acontecer? Ela vai resistir esse movimento. Como que ela resiste a esse movimento? Apresentando uma rigidez. Então, ó, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser o seguinte. Aqui está no teu formulário, né, que você vai constatar, é que você tem aqui uma força que é necessária ser aplicada de 3i sobre L ao cubo, para movimentar isso aqui. Então, aqui tem aqui, ó, 3i sobre L ao cubo. Aparece aqui um momento que é 3EI sobre L ao quadrado. Esse momento aqui, sentido igual à nossa convenção, portanto eu vou deixar ele aí positivo. Muito bem. Então, o que é que eu posso pegar e dizer agora para vocês? Que eu tenho todas as rigidezes, todas as forças necessárias para calcular o que é que vai acontecer aqui. Bom, vamos tentar simplificar aqui do lado. Então, primeira coisa, tudo que vai aparecer aqui nesse meu apoio, isso daqui, nesse meu apoio que está travando esse deslocamento, isso daqui eu chamo de K, toda a rigidez, K em 1, devido ao meu movimento 1. Então, ó, eu tenho essa força aqui, vou colocar 12EI sobre L ao cubo. E aqui, ó, eu tenho 3EI sobre L ao quadrado, L ao cubo,
Aqui também, ó, 3EI sobre L ao cubo. Então, vou somar aqui, ó, mais duas vezes 3EI sobre L ao cubo. O que isso está querendo dizer? Se eu quero movimentar esse meu apoio para cima, é necessário que eu coloque uma força vertical para cima com essa dimensão. Também aparece aqui nessa minha chapa momentos. Quem que é isso? Né? Uma restrição a esse momento. Então, é uma rigidez em 2, no meu caso, 1. Então, veja que essa rigidez é menos 6EI sobre L ao quadrado, do meu lado esquerdo da chapa. Do meu lado direito da chapa, 3EI sobre L ao quadrado. Aqui para cima, né, nesse elemento não aparece nada, portanto eu não vou colocar nada. Isso daqui, ó, vai dar para mim menos... Deixa eu ver... vai dar aqui menos 3i sobre L ao quadrado. Vou multiplicar por cima e por baixo por 5, simplesmente porque ele vai ficar um pouco mais fácil mais para frente. Ó, menos 15i sobre 5L ao quadrado. Quem que dá isso daqui? Essa soma aqui. Essa soma aqui está dando 18i sobre L ao cubo. Desculpa. Bom, veja que uma vez que esse L aqui ele é 5, isso daqui vai ficar e isso daqui também é o L, né? Então vai acabar dando que isso daqui eu posso substituir e falar que tudo isso aqui é L ao cubo. Veja que meu L está aqui, ó, 5 metros, tá? Muito bem, próximo caso, né? O meu próximo caso que eu vou analisar é o caso 2. O que vai acontecer no meu caso 2? Caso 2 é uma deslocabilidade 2. Eu vou pegar e aplicar uma rotação nessa minha chapa. E essa rotação aqui, ó, veja, por ser uma chapa, sai com inclinação de 90 graus a partir daqui. E eu vou colocar aqui uma rotação unitária. Tudo que sair daqui, eu multiplico por D2. Então, parametrizo esse meu estudo, tá? Muito bem, a primeira coisa, ó, vamos analisar trecho por trecho. Então, ó, esse primeiro trecho aqui, ó, veja que eu tenho uma chapa, portanto, isso daqui está restrito e restrito. E eu vou fazer isso aqui, ó. Estou movimentando de um lado e deixando ele com rotação zero. Então, vai ficar com essa curvatura aqui, ó, saindo daqui com zero, chegando lá com zero. Do meu outro lado, vamos analisar o próximo elemento. Veja que aqui está liberada a rotação, né? Eu vou tentar não travar essa rotação. E aqui eu rotaciono. Então ele vai ficar aqui com essa característica, tá? O que vai acontecer com esse elemento aqui? Ó, ele não vai conseguir ir para cima nem para baixo, né? Porque essa barra é inextensível. No entanto, esse elemento aqui ele vai girar. Sai daqui com inclinação zero. Lá em cima eu tenho uma rótula. A hora que eu girar, ele vai ficar assim, né? Agora, basta que eu vá lá no meu formulário e veja. Ó, essa rotação é a mesma em todos eles, né? A tua chapa é a mesma, tá? Então, basta que eu vá no meu formulário e entenda o que é que está acontecendo. Bom, primeiro, vamos aqui entender o que está acontecendo do meu lado esquerdo, tá? Então, ó, do meu lado esquerdo, eu peguei aqui no teu formulário, é exatamente o mesmo que você vê quando você analisa D6'. Veja que aparece aqui uma reação vertical, não vou colocar lá para não tumultuar o meu exemplo. Veja que aqui está aparecendo no sentido anti-horário, portanto, positivo, de acordo com a minha convenção. E esse momento que aparece aqui, ele é de 2EI sobre L. Aqui, ó, do meu outro lado, do lado esquerdo da minha chapa, esse momento que está aparecendo é um momento de 4EI sobre L, ok? Qual é a força que aparece aqui? Ó? É uma força para baixo,
E essa força para baixo, ela é de 6EI sobre L ao quadrado. Então veja, depois eu vou ter que colocar aqui sinal negativo na hora que eu for achar os K's, tá? Aqui, ó, do meu lado direito agora, veja, engaste de um lado, rótula do outro. Vamos, olhem no teu formulário, vocês vão encontrar uma figura exatamente como essa daqui, em que eu tinha uma rótula e aqui eu movi essa força, não vou colocar aqui para não tumultuar o meu exemplo. Aqui, ó, desse lado direito da minha chapa, é necessário um momento de 3EI sobre L. A força que me aparece aqui, ó, nesse apoio vai aparecer uma força, vou colocar aqui, sei que o desenho já começou a ficar muito tumultuado, mas olha, 3EI sobre L ao quadrado. Muito bem, agora eu vou analisar isso daqui, né? Então, ó, o que acontece? Esse meu elemento, ele nada mais é do que o que eu tinha aqui, mas rotacionado. Não faz sentido eu colocar nessa força, porque essas barras são inextensíveis. Seria a reação aqui, mas eu não estou tentando fazer superposição de reação por enquanto, né? Eu não estou querendo saber qual que é a reação. Mas o momento aqui vai ser determinante para eu saber qual que é a rigidez da minha estrutura a essa rotação. Quem que é esse momento? É um momento de 3EI sobre L. Ó, 3EI. Isso aqui. 3EI sobre L. Muito bem. Bom, vamos determinar aqui, da mesma forma que eu determinei aqui em cima quais eram os K's, vamos determinar aqui, ó, quem que é o meu K em 1, no meu caso 2. Veja que eu tenho 6i sobre L ao quadrado para baixo, negativo, mais 3i sobre L ao quadrado para cima, positivo. Notem o seguinte, está vendo que aqui ó, era exatamente a mesma coisa? Portanto, vocês vão saber já agora, a partir desse momento, isso aqui, ó, K12 tem que ser igual a K21. Próximo, quem que é a minha rigidez em 2, no meu caso 2. Em 2 eu quero dizer na deslocabilidade 2 em 2, K22. Essa rigidez ela é o momento que me aparece aqui, que é 4i sobre L, mais 3i sobre, 3i sobre L e 3i sobre L. Mais duas vezes 3i sobre L. Muito bem. Sabendo-se de todas essas rigidezes, você vai poder então agora passar a resolver a tua estrutura fazendo a superposição desses efeitos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou restabelecer o meu equilíbrio. Lembre-se, qual que é a ideia do método de deslocamentos? É que, dentre todas as posições deformadas que são possíveis, existe uma que também está em equilíbrio. Então, eu preciso determinar, dentre todas essas, uma que está em equilíbrio. O que é que eu faço aqui? O que eu faço é o seguinte, eu digo, o que apareceu no meu caso 1, que é beta 10, ou beta 20, né? Eu vou somar ao que apareceu, desculpa, isso aqui no caso 0, ao que apareceu no meu caso 1. Então, ó, no meu caso 1 apareceu uma rigidez K11, que eu multipliquei por D1, que eu vou multiplicar por D1. Então, K1, D1. O que é isso? É esse movimento aqui. Eu tenho também K12 multiplicado pela deslocabilidade 2. Isso daqui deve ser igual a 0. O que eu acabei de fazer nessa equação aqui foi dizer essa minha reação está em equilíbrio com essa rigidez gerada para esse movimento do caso 1 mais do caso 2. Apesar de que eu ainda não sei quem que é D1 e D2, mas essa equação me deixou parametrizado. A mesma coisa eu vou fazer para o momento. Esse meu momento
está em equilíbrio com a rigidez gerada aqui quando eu movimento para cima ou quando eu rotaciono. Então, isso aqui é K em 2, no meu caso 1, mais K em 2, no meu caso 2, né? Ou seja, D2. Isso daqui é um sistema. Basta que agora eu coloque aqui quem que são essas parciais. Eu já calculei com vocês, ó, beta 1, 0, 20 kN, beta 2, 0, isso aqui é 20, beta 2, 0, 0. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui numa forma vetorial, tá? Então isso aqui vai virar um vetor mais. Então veja que aqui eu vou criar uma matriz em que vai ter todos os meus termos de rigidez, K1, K12, K21, K22. Aqui eu vou ter o vetor com as minhas incógnitas, D1, D2. Isso daqui vai ser igual a 0, 0. Vamos lá. K1. Então, K1 é 18EI sobre L ao cubo. Olha, eu vou colocar o EI sobre L ao cubo aqui do lado de fora, que vocês já devem ter percebido que ele aparece em todos os termos. E o que eu vou fazer aqui é colocar simplesmente o 18. Quem que é o meu K21? Eu tinha calculado aqui com vocês. Ó, ele é menos 15 sobre L ao cubo. Então, eu vou colocar aqui ó, simplesmente menos 15, e ele é igual a esse daqui, ao K21. Por fim, quem que é o meu K22? O meu K22, ele é esse produto. Eu vou pegar e dividir ele por L ao cubo, multiplicar por L ao cubo em cima, por L ao quadrado, né? Tá vendo que está aparecendo L aqui, né? No denominador. Então, o que isso daqui vai me dar? Isso daqui vai gerar um K22, 250 EI sobre L ao cubo. Tá? Aqui está montado o meu sistema e a partir desse momento o que eu posso fazer é determinar quem que é D1 e quem que é o meu D2. Então, primeira coisa, D1. D1, pelas minhas contas aqui, está dando menos 146,2 dividido por aí. Quanto que o meu D2 é menos 8,772 dividido por aí. Muito bem, agora estou preparado para definir quais são os momentos em cada ponto. Olha, o momento, ele da mesma forma que eu peguei e montei isso aqui por superposição, ele também pode ser dado pela superposição. Então, eu vou pegar M0 mais momento, no meu caso, 0, mais momento, no meu caso, 1, vezes D1, mais momento, no meu caso, 2, vezes D2. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou pegar aqui simplesmente qual que é o momento. Eu vou chamar de A esse ponto aqui. Então, esse apoio. Então, um momento em A. Então, a primeira coisa que eu faço, vou para o meu caso 0. Qual que é o momento que apareceu lá? 0. Então, momento em 0 for 0. No meu caso 1, qual que é o momento que apareceu aqui? Ó? Menos 6i sobre L ao quadrado. Então, eu venho aqui, coloco menos 6i sobre L ao quadrado, multiplicado por D1, que já foi determinado aqui em cima. No meu caso 2, qual que foi o momento que apareceu ali? Ó, o momento que apareceu no meu caso 2, a linha A, foi 2i sobre L. Portanto, eu coloco aqui ó, 2i sobre L vezes o meu D2. Substituindo aqui e aqui o L, que é de 5 metros, eu vou chegar ao valor de 31,58 kN/m. Notem que assim eu pego e consigo determinar o momento em todos os outros pontos. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu já vou apresentar esses valores aqui e, por favor,
Na primeira vez que vocês forem fazer isso daqui, né, vale a pena ver todos esses momentos. Olha, nesse desenho que eu fiz aqui em lápis os apoios, e vocês vão ver que se eu deixasse em preto ia ficar bem tumultuado. Então, a primeira coisa, vou colocar aqui qual que é o valor. Então, o valor que encontrei, 31,58. Quando eu fiz a mesma coisa para o momento à esquerda da chapa, eu havia encontrado 28,1. Para o momento acima, eu tinha encontrado menos 5,3. Para o momento aqui, ó, do lado direito da chapa, eu havia encontrado menos 22,8. E para o momento aqui em cima, menos 17,5. Vamos só entender, ó. Esses sinais, eles aparecem porque eu assumi a minha regra da mão direita. Então, isso daqui para mim é positivo. Eles estão seguindo essa regra. Portanto, o momento que você está vendo aqui positivo, ele é um momento assim. 28,1 quer dizer que ele é um momento também anti-horário. No entanto, veja que aqui aparece sinal negativo. Sinal negativo quer dizer que não está nesse sentido anti-horário, ele está no sentido horário. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, sentido horário. Mesma coisa esse aqui, ó, menos 5,3. Portanto, ele não está no sentido anti-horário, ele está no sentido horário. Negativo, horário. Por que eu identifico aqui? Porque agora que eu vou montar o meu gráfico momento fletor, eu preciso saber qual fibra está sendo tracionada e qual fibra está sendo comprimida. Então, primeiro, vamos analisar aqui, ó, nesse ponto. O meu vetor, então, ó, vou usar aqui a nossa régua de sempre. O meu vetor, o que ele está fazendo? Ele está aplicando uma rotação no sentido anti-horário. Portanto, veja quais são as fibras que estão sendo tracionadas, as fibras aqui de cima. Então, eu vou anotar aqui, para cima, 31, vou colocar 31,6. Tá? Agora, ó, esse elemento aqui, do meu lado direito. O que está acontecendo? Esse meu vetor está tracionando, ele está no sentido anti-horário, portanto, ele está tracionando as fibras inferiores. Vou colocar aqui, ó, esse aqui vai para baixo, inferiores para baixo. Não tenho nada entre esses dois pontos, portanto, é uma reta. Aqui, ó, 28,1. Desse lado de cá, veja aqui que esses vetores, esse vetor de momento, ele vai fazer com que o meu elemento fique tracionando as fibras inferiores. Então, eu vou colocar aqui, ó, fibra inferior, 22,8. Aqui, zero. Então, apoio ali, ó, zero. Logo acima de onde eu havia colocado uma chapa, né? O que acontece? Está aqui, o meu vetor, ele está fazendo isso daqui, ó. Então, o meu vetor, ele está tracionando as fibras aqui do lado direito. Então, eu coloco aqui, ó, esse daqui é de 5,3, fiz muito grande. 5,3. Por último, esse daqui. Esse meu vetor, o que ele faz? Ele pega e faz com que eu tracione nas fibras superiores. Portanto, anotem aqui. Vai chegar em zero, porque aqui é uma rótula. 17,5. Então, aqui está o meu gráfico de momento fletor. Notem que eu não coloco sinais, né? Não pode colocar sinal, seria uma loucura. E com isso, essa é a resposta para o seu problema. Obrigado.